Olá pessoal, hoje um vídeo certamente polêmico aqui no canal. É um vídeo de reação, mas não reação a um fato específico, né, como geralmente eu faço, mas eu acho que de reação a um tema, a uma temática e a uma prática específica. E que com certeza vai gerar divisão nas opiniões por aqui, como tem gerado e por incrível que pareça muita gente não sabe. Que é o caso da castração animal, a castração dos pets, a castração dos cães e gatos em especial, que são os principais animais domésticos aqui, né, no mundo ocidental, né, vamos dizer assim. O que me levou a fazer um vídeo sobre isso e acabar dando a minha opinião mesmo, né, ao longo do vídeo, fora outras opiniões? Bom, vocês sabem, eu tenho uma gata, né, uma gata preta que foi adotada com 3 meses, agora ela está com mais de 2 anos. Ela foi castrada acho que com 5 meses. Eu me tornei tutor dela quando ela já tinha 3, então um pouco depois que foi castrada. Mas eu já tive uma outra gata que viveu por quase 18 anos, que foi castrada acho que com 2 meses. E a gente pode passar a vida, às vezes, nem se perguntando sobre isso. Mas eu me lembro muito bem, na época em que a primeira gata foi castrada, lá na URGS, em Porto Alegre, muitos anos atrás, acho que 2002, se eu não me engano, ela foi castrada, muito tempo atrás. E quando eu fui preencher, né, o formulário para castração, a médica veterinária me perguntou o motivo de eu estar castrando o animal. Até para saber, né, por uma questão de pesquisa. Eu disse, olha, por uma necessidade, embora eu não concorde. Ela achou meio estranho e perguntou mais, como assim? É que eu não acho que eu tenho o direito de dizer que ela não vai reproduzir, de privá-la dessa possibilidade de reprodução. Então eu não sei se eu tenho esse direito. Inclusive, até falando, né, gente, naquela época eu já sabia ser estéril. Né? Eu descobri na época do meu casamento isso. Então, era uma coisa que me incomodava, assim, será que nós temos o direito de castrar os bichos dessa forma? Mas eu disse também nessa mesma entrevista que achava que era um mal menor, uma necessidade para evitar a superpopulação de cães e gatos em especial e os problemas que advêm daí não só para a saúde pública, mas para o próprio sofrimento desses animais. E foi acho que o mais próximo disso que eu me aproximei. Mas atualmente, acompanhando várias organizações de cuidados animais, de proteção dos animais, exatamente por causa da quantidade de cães e gatos de rua, né, em situação de rua, porque eles não são da rua, né? Então eu resolvi falar desse tema. E aí fui pesquisando várias coisas para dar uma visão espiritual para vocês desse tema. Obviamente uma visão não religiosa, uma visão ampla, que vocês é que vão decidir, assim como eu decidi a minha opinião a partir dessas vivências. E o fato de ter tido, né, como eu falei. Os cães e gatos que eu tive na infância, estamos falando da década de 70 e 80, era noutra circunstância. Naquela época ninguém estava muito preocupado com isso. Né? Meu pai também não estava muito preocupado com isso. Quando os gatos davam muitos filhotes, olha só que crueldade, gente. Ele pedia que nós colocássemos em sacos e jogássemos num riacho que tinha. E eu, muito penalizado com isso, né, combinava com os meus 2 irmãos que a gente não amarrasse direito os sacos, para que logo mais adiante, assim, na primeira curva do riachinho, os filhotes conseguissem escapar. E eles escapavam. Tanto escapavam que alguns dias depois eles voltavam para nossa casa. E o meu pai olhava, ué, mas esse gato já não tinha ido embora? Já não tinha? E a gente, não, esse é outro, pai. Ou seja, a gente fez a nossa parte quando criança, não éramos crianças más, gente. Nós tínhamos esse amor e ainda temos, né, com os animais. Mas só para dar uma ideia para vocês como é que era naquela época. Hoje isso já não é assim, hein? Embora ainda tem muita gente cruel com os animais, a gente sabe, né? Mas há uma polêmica, castrar ou não castrar. E até tem outra em cima que eu vou colocar de um modo secundário aqui, mas não é o principal objetivo do vídeo, que é eutanasiá-los ou não quando há uma doença ou uma condição tal.
como se faz até com cavalos também, né? O cavalo quebra uma pata, se ele é um cavalo de corrida, aí eles fazem eutanásia no bicho, por vários motivos, e não é bem assim, gente. Eu acho que isso é uma arrogância nossa, não vejo dessa forma no caso. Já faz pelo menos 10 mil anos que esses animais se tornaram domesticados, né? Digamos, se aproximaram do ser humano. Eu diria até que espiritualmente eles estão mais desenvolvidos que os animais não domésticos pela própria convivência conosco. Infelizmente eles têm que conviver com a nossa parte boa e a nossa parte ruim, né? Claro, óbvio, né? E a parte ruim com certeza nossa é terrível, terrível mesmo. Mas eu queria falar então isso para vocês hoje, comentar sobre essa questão. E aí vocês vão colocar nos comentários, obviamente, né, de vocês, também o que vocês acham, né? Mas assim, essa questão da castração animal, ela é um tema que suscita debates acalorados. Não só no âmbito científico, gente, no âmbito veterinário, inclusive, embora pouco falado, mas também no âmbito espiritual e religioso. Então, uma visão espiritual da castração, ela vai acabar englobando as crenças, os valores, as interpretações sobre a relação entre seres humanos e animais, a ética da intervenção na natureza, inclusive, e até o significado da vida. Então, se a gente tentar ter uma avaliação espiritual disso, a diferença entre como as religiões mais basicamente tratam, o espiritualismo como um todo, né? As diferentes religiões elas apresentam visões bem divergentes sobre isso. Algumas consideram os animais meras propriedades, outras como companheiros e até mesmo como seres com almas, né? O hinduísmo, por exemplo, né, prega a reencarnação e a não violência, enquanto o catolicismo, né, uma parte do cristianismo, enfatiza a dominação do homem sobre a natureza, embora existam interpretações mais modernas que defendem uma convivência harmônica, né? Já as correntes espiritualistas, por sua vez, elas tendem a valorizar a conexão entre todos os seres vivos e a natureza, o que é o que me agrada mais, né? Então a visão animista, presente também em muitas culturas indígenas, atribui alma e espírito a todos os elementos do universo, incluindo os animais. E aí eu vou apresentar uma sequência de motivos aqui. Motivos para castrar os animais, especialmente estou falando de cães e gatos, né, que são os mais comuns como animais domésticos. E motivos para não castrar os animais. Por que eu digo isso, gente? Não sei se vocês sabem, mas ainda que, digamos, a maior parte dos médicos veterinários e dos ativistas dos animais sejam favoráveis a castrar todos os pets, digamos assim, há uma certa quantidade de veterinários que não. Que dizem que não é bem assim, por vários motivos, inclusive hormonais, biológicos, que eu vou explicar agora, que eu retirei de várias argumentações assim que a gente encontra em sites que explicam isso. Eu vou, digamos, mastigar para vocês de um modo mais simples esses argumentos. Aí, se vocês quiserem procurar coisas mais aprofundadas, faça pesquisar exatamente os temas que eu vou usando aqui, vocês acham. Mas o objetivo mesmo é colocar de um modo mais simplificado isso para que vocês também tenham uma opinião. Vamos lá começar então exatamente pelos motivos para castrar os animais. Eu escolhi 5 aqui entre tantos que existem, com algumas explicações, né? Os motivos que dizem os defensores da castração, em geral, assim, de todos os pets que a gente tem, né? Dizem, né? Eu vou falar dessa forma porque depois a outra vai contestar, né? Dizem, né, como é que eu chamaria? Os castralistas? Pode ser, né? Os castralistas, vamos inventar um termo, né, um neologismo, sei lá, e os favoráveis, os pró-castração, né? Que um dos principais motivos é que a castração evita o cio e as gestações indesejadas. Ok, causando proliferação de filhotes que serão abandonados, e é um grande problema, e esse realmente para mim é um dos maiores motivos da castração. Sim, é um dos poucos que se justifica, na minha opinião, porque é muito bicho, muito mesmo. Até porque gatos dão muitos filhotes, cães também, de certa forma, e então o risco deles ficarem abandonados e causarem vários problemas também, além do próprio problema que eles sofrem, é muito grande, né?
Então se diz aí que se deve castrar machos e fêmeas, não apenas as fêmeas. Aí eu me lembro a história do anticoncepcional no caso do ser humano, né, gente? Por que só a mulher tem que tomar alguma coisa para não engravidar e o homem fica numa boa, né? É a mesma situação aqui, de só castrar as fêmeas de cães e gatos e os machos não, né? É complicado, né? E a culpa ainda é do parceiro se a mulher que toma anticoncepcional engravida, né? Que coisa. Então se diz ali que não é necessário esperar o primeiro cio, porque alguns até dizem, primeiro espera o animal entrar no primeiro cio, não significa ter a cria, né, gente? É só entrar no cio. E aí castrar a partir dos 5 meses. Mas nos Estados Unidos eu sei que com 2 meses já castram, né? No máximo, se são cães mais maiores, em 15 meses, um pouco mais. Mas em geral, 2 meses, se são os de rua, né, ou os que estão abandonados, melhor dizendo. 2 meses para cães e gatos, lá os grupos veterinários lá, já estão castrando todo mundo, todos os bichos. Né? Então essa é a primeira questão, para evitar esse cio e as gestações indesejadas. A segunda, diminui a taxa de abandono, que é um problema também de saúde pública, né, por um lado, de privação do bem-estar animal e da proliferação de doenças, porque vocês não podem esquecer, né, qualquer um que coloque seu lixo na frente de casa, seja em tonéis ou os famosinhos saquinhos de lixo de mercado que muitos usam, né, gente, confessem que vocês usam, não sou só eu não, né. Os animais, tanto cães quanto gatos, eles furam esses sacos, ou mexem no lixo e espalham, né, os restos do nosso lixo. Isso ajuda a proliferar doenças, chama ratos, chama baratas, e acabam sendo vetores para a proliferação de doenças, sim, também. Então esse também é um problema de saúde pública, né? Obviamente. Então, segundo se diz, a taxa de abandono diminui com a castração, menos filhotes disponíveis, menos incômodo na rua. Terceiro, ajuda a diminuir a agressividade, o que torna os pets mais sociáveis. Será? Depois nós vamos ver a contestação disso. 4. Diminui comportamentos de marcação de território, o famoso xixi dos machos principalmente, né? Mais nos machos mesmo que nas fêmeas. Tanto que o xixi de gatos não castrados, ele tende a feder muito mais que o dos castrados, gente. É aquele fedor que a gente, né, às vezes não aguenta. Mas gatos continuam sendo caçadores habilidosos, mesmo castrados, gente. Eu sei pela minha Lilith aqui, que se eu deixar ela é capaz de me trazer um passarinho de uma espécie diferente por dia. Então eu tive que contê-la completamente por causa disso. Eu sei que é da natureza dela. Eu não tenho como ficar julgando, moralizando a atitude dela de pegar os pássaros. Ela é da natureza, tanto quanto os pássaros. Na natureza seria assim. Mas no momento em que ela está se tornando um animal mais próximo de nós, digamos assim, né, domesticado, do domo, né, significa do lar, eu acho que a gente tem que mudar isso. Ela não precisa caçar para sobreviver. Acho que essa é a principal justificativa. Ela recebe a comida dela. Então, ótimo. E o quinto motivo, então, dos castralistas, vamos dizer assim, né, é que aumenta, né, a castração aumenta a expectativa de vida dos animais, né, dos pets. Reduz fugas, segundo eles, e passeios indevidos. Reduz, não evita. Nem eles mesmos reconhecem que não evita totalmente. E segundo eles, previne câncer, né, doenças em geral, como câncer de mama nas fêmeas, em que o câncer de mama nas fêmeas, gente, às vezes é 60% maligno. Hein? Infecção de útero também evitaria, eclâmpsia, mastite nas cadelas, hiperplasia prostática maligna em cães machos, e que reduziria a morte em cadelas diabéticas e epilépticas. Né? Será? Bom, esses são os motivos que qualquer ONG praticamente, né, que vocês verem por aí, vai dar como motivo para meter o louco na castração. Sempre é adequada? Essa foi a minha questão. Importante que mesmo apresentando os motivos contrários, agora eu fico vendo que mesmo as castrações que eu fiz nas duas gatas, né, que na vida adulta eu fui tutor, e sou ainda de uma delas, uma já faleceu, foi por exatamente o principal motivo, que é evitar proliferação de filhotes, um alto custo de ficar com muitos filhotes, ou então de doar filhotes que depois as pessoas não cuidam, que tem esse detalhe também, né? De que acabam depois, então, piorando esse problema. Então, o principal motivo é a irresponsabilidade das pessoas. Então, vamos ver aqui os motivos para não castrar os animais, segundo vários médicos veterinários. Gente, não é mera opinião do Paulo Steckel aqui. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, bom,
O que deixa seu animal doente é o mesmo que deixa você doente. É o nível de estresse da vida, a qualidade da água que a gente bebe, do alimento consumido, se fazemos exercícios ou não. Então, se esse animal estiver estressado, vai ficar doente. E se a nossa família, né, onde nós vivemos, onde o animal vive conosco, é um lugar de estresse, ele vai ficar estressado. Se a qualidade da água é ruim, também, porque na natureza os animais buscam água sempre fresquinha, então cuide da água do seu cão ou gato. O alimento consumido também, né? E de alguma forma, principalmente cães precisam muito mais de exercícios, mas os gatos também fazem exercícios, por exemplo, brincando. Então temos que ter um momento de brincar com o nosso gato, porque é uma forma de ele fazer exercício, né? E o gato sempre tem exercícios de caça, vocês sabem, né? Tudo para ele é caça. Brincar com a bolinha, né? Brincar com aquele negocinho que tem a bolinha na ponta, ou que tem umas penas na ponta, tudo aquilo ali é exercício de caça, né? E os hormônios também são todos muito importantes para a manutenção da vida. Então, quando a gente castra os animais, eles deixam de produzir basicamente testosterona, né? Os machos muito mais do que as fêmeas, obviamente. Isso é um problema. Ah, mas o hormônio que eles se ficarem com isso vai produzir câncer. Não, nenhum hormônio induz câncer, gente. São outros fatores. Isso também é um detalhe médico que a maioria não sabe e acaba engolindo essas ideias que algumas ONGs colocam, né? Mas um segundo motivo, então, para não castrar, os hormônios reprodutivos não têm apenas função reprodutiva na vida dos animais, e nem na nossa, tem outras funções. Ou seja, quando nós castramos um pet, então há um desequilíbrio hormonal nesse animal. Se por acaso um ser humano também perde, né, por algum motivo é obrigado a ser castrado por uma doença, um câncer, acontece o mesmo problema. Então, a maior perda é da testosterona entre os hormônios, no caso da castração, que tem muito mais em machos e as fêmeas têm 20 vezes menos testosterona, mas tem, né? Por quê? Porque a testosterona ajuda na resistência, na memória, então a falta dela diminui a resistência desse animal, diminui a memória, pode causar depressão e vários outros problemas no animal. E aí, havendo essa baixa, né, hormonal no animal, baixa do metabolismo também, o animal come, geralmente, depois que volta da castração, ele continua comendo a mesma coisa que ele comia antes da castração, não altera nada. Aí gera o quê? Obesidade, que é muito comum nos pets, gente. Como o gato gordo, cachorro gordo por aí, bem comum, né? Os de apartamento, principalmente, porque não fazem exercício e comem a mesma coisa que antes da castração. Ou seja, não há um equilíbrio nutricional aí. E aí tem vários problemas decorrentes, inclusive os cardíacos, né, gente? Aí a questão dos motivos. Castração não deixa animal mais calmo, que é o terceiro. Isso então é uma lenda que a castração deixa mais calmo. Eu sei pelo meu gato aqui, né? Castrar apenas eventualmente, se necessário, então, na minha opinião, gente. E na desses médicos veterinários. Por exemplo, se humanos fossem castrados da mesma forma, né, que é a retirada de testículos no homem e de ovários e útero na mulher, a falta de hormônios geraria inúmeros problemas, né? Tanto que quando se faz isso por algum problema, né, imediatamente o que o médico faz? Ele encaminha a pessoa para reposição hormonal. Caso de muitas mulheres que retiram ovários e útero por problemas de câncer, imediatamente tem que fazer reposição hormonal. E por que cães e gatos não? Pois é óbvio que vai dar um problema. Por um detalhe muito simples, que é o quarto e último motivo para não castrar. A castração é antinatural. É antinatural? Sim, é antinatural. Embora isso não resolva a questão, porque acima disso ainda nós temos o problema da superpopulação de pets. Então, seja a castração, onde for, em qualquer situação, ela é antinatural, mas às vezes é uma medida necessária. Então, nós precisaríamos, provavelmente, que a castração não fosse tão disseminada de qualquer jeito como tem sido, mas que ela fosse reavaliada. Isso nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas aí, no meio disso tudo também, eu andei pensando alguns comentários de internet que eu vou mostrando aqui ao longo, né, desse nosso vídeo, para vocês entenderem algumas visões dos próprios tutores dos pets. Eu obviamente não vou identificar os nomes deles, né? Fiz um resumo do que eles disseram em alguns comentários de internet por aí. O meu objetivo não é identificá-los, é a argumentação. Vou começar colocando um aqui, né, um específico aqui que diz o seguinte: já tive uma gata sem castrar.
eu achava que era antinatural. Veja, uma pessoa que tem essa mesma percepção de que não é uma coisa natural castrar o bicho. Eu acho que é um tanto agressivo com o animal, eu acho que é um tanto uma arrogância nossa de achar que nós temos esse direito. Mas tudo bem, vamos lá, né? Com 8 anos, os cios estavam insuportáveis para ela e para os vizinhos. Mora em apartamento e ela foi castrada com 8 anos, então já foi bem mais tarde. Né? Foram tantos cios sofridos que a castração tardia não impediu que ela tivesse câncer de mama. Foi muito tarde. Sofremos muito, me senti culpada. Ela viveu mais 4 anos até desenvolver o câncer e cuidei dela até o fim. Foi muito horrível a maneira que aprendi sobre a importância da castração. Foi a opinião dela aqui, né? Eu nunca tinha tido gato e eu peguei na rua pequenininha. Dei mamadeira para ela, a danada me mordia as pernas todos os dias e tinha uma força danada nas mandíbulas, mas era amorosa também. Quando ela morreu, eu peguei o gato macho de um protetor e castrei com 6 meses. Ele tenta cruzar assim mesmo. A fêmea peguei 5 meses depois e castrei com 5 meses porque ela ia entrar no cio. Castrem pelo amor de Deus. Essa é uma pessoa que, né, se convenceu de que é melhor castrar nessas condições aqui. Nada impede um câncer de mama, mas reduz muito a incidência dele em gatas castradas. Isso é contestado por muitos médicos veterinários. Não é nenhum nem dois. E não se espantem se o macho tenta cruzar assim mesmo. O meu tenta e ela dá tapa na cabeça dele, gente. Pois é. Aí, fazendo um pouco de reflexão espiritual sobre isso, eu diria o seguinte: sim, a castração é antinatural. Porque o natural é o animal ter os seus órgãos, suas gônadas, né? O testículo, o útero, o ovário e tudo mais. Mas eu diria para vocês que, apesar dessa polêmica, ainda a castração parece ser a melhor ferramenta para controle populacional, gente. Aí alguns podem perguntar, tá, mas por que não fazem isso em humanos para o mesmo controle populacional? Pois é, porque nos achamos superiores aos animais. É considerado antiético fazer em humanos. E qualquer um que tentou fazer isso, qualquer governo que propôs isso, foi considerado fascista, né? Coisas desse tipo. Então, com os animais não é fascismo, né, gente? Mas tudo bem, é assim as coisas. Então, se é ruim para o ser humano, vamos analisar nos animais também, se não é complicado, né? Eu digo assim que o ideal, e muitos veterinários falam isso, seria a castração por indicação, caso a caso, digamos assim, se é o caso. Talvez num animal que está protegido numa casa, num apartamento, em condições que ele não vai cruzar, talvez tenha outras soluções. Eu vou falar daqui a pouco de alternativas. Né? Mas aqueles que estão na rua, né, ou que estão em abrigos, convivendo com muitos outros animais, o risco é maior de entrarem no cio e terem filhotes, talvez aí sim. Infelizmente parece que isso é elitista, né? Os gatos dos ricos e os cães dos ricos não precisam ser castrados, os gatos e cães dos pobres precisam. É quase como se isso dissesse sistemicamente que gostariam de castrar os pobres, né? Pode até se avaliar por esse lado sociológico aí também, e eu acho que é pertinente até essa questão aí. Podemos até avaliar num outro vídeo. Mas eu diria que castração nunca de modo indiscriminado ou por obrigação, né, como já se faz em vários lugares aí, várias campanhas, às vezes elas passam do ponto, né? Mas vamos ver o que mais as pessoas pensam. Tenho mais 2 slides aqui que mostram isso, né? Como que as pessoas pensam sobre o assunto. Vamos ver aqui. 4 comentários. Aqui tem 2, depois mais 2. Há 2 anos atrás, eu e meu marido pegamos um Spitz e castramos por pedido da veterinária. E realmente, para fazer o xixi pela casa, né, ele parou. Mas ele teve 2 problemas muito sérios que foram a obesidade, como eu falei, e a displasia coxo-femoral de forma precoce. Ele foi castrado por volta de 1 ano. Dessa forma, se eu soubesse desses problemas, haveria grandes chances de eu ter optado pela não castração, bem como ele teve outras consequências menos graves, como pelo fosco e alopécia, perda do pelo, né? Agora temos uma fêmea pitbull que estou enrolando para castrar. Ela tem cerca de 2 anos, na infância teve seríssimos problemas com vermes, ao ponto de prejudicar seu crescimento e teve que fazer uma cirurgia na crista da tíbia, por conta desse início de desenvolvimento, que foi conturbado, né? Ela hoje é super saudável, forte, musculosa, brincalhona, no peso correto. Estamos pensando seriamente em deixá-la sem a castração, porém ainda não decidimos. Importante esses debates, portanto. Ou outro comentário, bem interessante, revelador.
Numa exposição de cães e gatos que ocorreu no shopping em Pindamonhangaba, eu perguntei em particular a um veterinário com relação à existência de efeitos colaterais na castração. E sim, gente, eles existem. Ele perdeu o controle, me chamando até de imbecil, apesar de não ter me posicionado pró ou contra a castração. Pois é, esse tipo de arrogância de ciência é algo que também não me agrada. Me desagrada tanto quanto o negacionismo fascista da ciência, gente. Mas uma arrogância de ciência também é um problema e não contribui para que a gente acabe com o negacionismo científico também, né? Esse tipo de arrogância. Então, o que aconteceu com essa pessoa aqui é deprimente, deplorável, um desserviço ao trabalho. Vamos para mais 2 comentários aqui. Os veterinários, na maioria das vezes, insistem em castrar os dos tutores responsáveis. Aí entra a questão financeira. O que essa pessoa está querendo dizer? Que mesmo no caso de tutores responsáveis, o animal não foge, não sai, está protegido, ou está num apartamento, ou numa condição que não vai gerar problema social nem nada, nem filhotes abandonados, mesmo assim os veterinários insistem que os tutores castrem por uma questão financeira. Faz sentido? Faz. Me desculpem os veterinários que são bons profissionais, mas quem está realmente manchando a reputação de vocês são esses aproveitadores aqui. Se resolvam com eles, né? Melhorem. Né? Vocês que lutem. Eu vou continuar criticando todo tipo de falcatrua só por dinheiro. Vocês que lutem. E o outro comentário: a cultura brasileira é relaxada, irresponsável. Não tem como fazer comparações com países que não castram os animais, tipo a Alemanha, que castra muito pouco, né, gente? Sendo que eles têm outro tipo de cultura com os animais, os cuidados são totalmente diferentes do brasileiro. Sim, eles têm dinheiro, inclusive, para cuidar dos seus animais e em condições que eles não precisam ser castrados. Aqui é complicado, né? Aí a pessoa diz: moro em uma cidade que tem hospital veterinário público, como já tem aqui em Florianópolis também, já, né? O que tem de animais com tumores e enfermidades por não terem sido castrados é muito grande. Há muitos tutores que não se informam, não buscam os cuidados com seus pets. Há também comercialização irregular de animais. Infelizmente, a cultura brasileira não respeita os cuidados e o bem-estar dos animais. Os veterinários no Brasil pouco se atualizam, isso é verdade, e pouco se especializam em determinados cuidados com determinadas espécies animais. Os animais dependem dos humanos em tudo. Isso aqui é verdade porque até o Alexandre Rossi, o famoso Dr. Pet, falou em vídeo já, né, em que ele entrevistou veterinários, que realmente os veterinários no Brasil pouco se atualizam, estão mais atrasados que os médicos, né, de seres humanos aqui no país. E que já é um problema aqui, né? Então, assim, castração cada vez mais precoce acaba ocorrendo. Para quê? No Brasil? Para se doar o animal mais rápido. Esse é o motivo de se pedir que se castre até com 2 meses, 4, no máximo 6, né? Cada vez mais cedo, né? Por quê? Para ir se doar o animal mais rápido também. E também porque é a questão financeira que foi alertada por um internauta antes ali, né? Bom, o ideal seria não precisar castrar, gente. Esse é o ponto. Na Alemanha se castra pouco, por exemplo. Os animais ficam mais presos, não procriam muito. Nos Estados Unidos já se castra muito. E se faz muita eutanásia animal, gente. Então a gente pode dizer assim, podemos ter uma visão coletiva e uma visão individual disso, né? Por exemplo, se a gente analisa o coletivo, em que a ênfase vai ser num controle populacional para evitar problemas, o ideal ainda é a castração? Eu diria que sim. Eu não me oponho realmente. Não tem uma outra solução definitiva para isso. Mas se a visão for individual, né, em que a ênfase vai ser na guarda responsável ou nas dificuldades econômicas que o tutor tenha para criar vários filhotes, por exemplo, né, aí não. Não. Se não há essas dificuldades econômicas, a castração não é o ideal. Então, se a ênfase é a guarda responsável e não tem dificuldades econômicas, não castre. Se tem, castre. Se é o irresponsável, castre, né? Então é isso que é importante. Então, no coletivo, ênfase em controle populacional, o ideal é não castrar, ainda é a castração. No individual, ênfase em guarda responsável, não castraria. Essa seria uma lógica.
Mas tem outras alternativas aí, né, para isso, para não precisar castrar os bichos e não criar esse problema? Podemos dizer que sim. Por exemplo, dá para fazer vasectomia nos machos, laqueadura nas fêmeas, sem a retirada das gônadas, né, que são, no caso, os testículos e os ovários. Né? Mas tem um problema aí. Esses métodos, né, vasectomia e laqueadura, eles não evitam a agressividade, e isso, com a agressividade, acaba aumentando o risco de FIV, né? A famosa AIDS felina, por exemplo, no caso de gatos, porque quando eles aí ficam mais agressivos, ficam brigando no meio da rua, fogem e acabam transmitindo uns para os outros. Aí também é um problema, né? Castração química, vocês poderiam dizer, não resolveria? Não resolve porque dá o mesmo problema da castração cirúrgica. Mesmo tipo de problemas, inclusive. Tá, e como fica a ética animal, a bioética aí? Pois é. Mexer no comportamento natural dos pets seria correto? Pois é. E espiritualmente? E evolutivamente? Essas questões que a gente fica se perguntando, né, gente? Bom, o ideal aí, né? Qual seria? Aumentar o nível de guarda responsável, seja pela educação em relação a isso, por legislação e até a microchipagem. Aqui em Florianópolis tem microchipagem dos pets, né? Outros lugares tem também. É só assim o número de castrações pode vir a diminuir. Né? Mas castrar como se faz hoje não vai fazer os pets desaparecerem? Alguns podem perguntar. Não, com certeza não. Ainda não é um problema a falta de pets, pelo contrário, tem demais. Tem espécies que são criadas, né, especificamente, né, com certas características e que têm uma qualidade de vida ruim, como aqueles cachorros tipo os pugs, Shih Tzu e outros que praticamente não tem focinho, né? A cara é achatada exatamente para parecerem fofinhos, eles têm problemas de respiração. Aquilo também eu sou totalmente contra, gente. Modificaram uma espécie só para agradar o desejo dos seres humanos e dos filhos dos seres humanos, de coisas fofinhas, espécies de bichinhos de pelúcia que se mexem, e no final o bicho tem uma vida muito desgraçada. Eu sei porque eu já adotei duas cadelas Shih Tzu muitos anos atrás, que já tinham problemas de saúde, já tinham tido AVCs, elas eram epiléticas, não duraram muito, mas o tempo que foi possível cuidar, eu vi o quanto elas sofreram na vida. Uma delas tinha medo, acho que deve ter apanhado muito. Olha, só de me lembrar assim eu já fico emocionado, porque era um sofrimento muito grande dos bichinhos, gente, muito grande mesmo. E era esse tipo de animal aí que o pessoal, né, usa nos criadores, aliás, nos criadouros, né? Essas cadelas que eu estou falando, que eu adotei, elas foram resgatadas de criadouros em que elas existiam só para reproduzir. Não tinham vida própria, não tinham nada. Era incrível a tristeza disso. Que coisa, né? Absurdo isso. Um absurdo, gente. E o que as religiões falam sobre isso, né, gente? Sobre os animais. O que elas dizem? Cada uma tem uma visão disso, né? O cristianismo, vamos começar pelo cristianismo, né? No catolicismo, apesar da Igreja Católica ter afirmado que os animais não têm alma e não vão para o céu, é bom lembrar que foi ela que levantou a voz para a proteção dos animais. Aí a gente lembra do São Francisco de Assis, né? É um dos santos mais populares do catolicismo, conhecido como santo protetor dos animais. Pregava que os bichos não são coisas, nem objetos, nem serviçais, mas sim companheiros dos humanos e devem ser respeitados, assim como toda a natureza. Então, o cristianismo, assim como outras religiões, não acredita que os animais tenham alma, na verdade, né? Ou sejam a imagem e semelhança de Deus, por exemplo, como acreditam que são os seres humanos. O presbítero André Sanches ele disse o seguinte sobre isso: os animais seguem seus instintos, dados por Deus quando foram criados. Por isso temos animais selvagens, animais domesticados e outras espécies com características típicas de cada grupo. O instinto é o fôlego da vida do animal. Isso é mais ou menos o que dá a entender, né, o cristianismo sobre esse assunto. O que diz o judaísmo? Bom, os judeus têm um longo histórico de oposição a atividades como caça esportiva, rinhas de galo, rinha de cães também, né? O Talmud, né, o livro das leis judaicas, diz que qualquer pessoa que assista a tais eventos é responsável por esse derramamento de sangue.
Essas mesmas leis dizem que os animais devem ser alimentados antes que os humanos tenham feito as refeições. Vejam só, também não é permitido comprar ou adotar um animal se não houver condições de prover os cuidados necessários a ele. Ótimo, isso é importante, né, gente? E outra, não compre, adote. Hashtag, né, gente? O rabino Joshua Hammerman, ele explica o seguinte: a Torá, né, o livro sagrado do judaísmo, nos instrui a cuidar do animal de nosso inimigo. Olha só. Com base nessa lei, os rabinos estabeleceram um conceito chamado Tsa'arba alei haim, e pedindo-nos que minimizemos o sofrimento de todas as criaturas vivas, literalmente pedindo para sentirmos sua dor. Os pets, né, os animais domésticos, estão protegidos até no Shabat, né, o sábado, né, judeu, em que é proibido colocar qualquer culpa nos animais, por exemplo, né? Então, se estiver faltando um pãozinho na mesa judaica do Shabat, não dá para dizer que a culpa é do cachorro, do totozinho ali, né, gente? E o hinduísmo, que na verdade é um nome inadequado para as várias práticas religiosas da Índia, né, chamado Sanatana Dharma por eles, o Dharma eterno. A gente erroneamente chama de hinduísmo no Ocidente, né? Inventou um nome que eles mesmos não têm lá. Mas o que nós chamamos de hinduísmo, nesse conjunto de práticas politeístas da Índia, que é a religião lá, cultua um grande número de deuses, e lá a vaca é um animal sagrado, como você sabe. Então, para os seguidores dessas fés indianas, né, os animais têm alma, ao contrário do catolicismo, né, e evoluem para o plano humano durante os seus ciclos de reencarnação. Vão chegar a ser humanos um dia. Então, a reverência ao mamífero, no caso a vaca, né, se dá por ser associada à figura do deus Shiva, que é um dos deuses mais populares da Índia. Então elas não podem ser abatidas, andam livremente pelas ruas, têm hospitais próprios. Uma vez por ano as vacas são homenageadas em Gopastami, onde são lavadas, decoradas, exibidas no templo, para que os dons da sua vida continuem a ser transmitidos aos homens. Então tem toda uma cultura, né, de exaltação também do leite da vaca e de tudo que é possível, né, porque a comida indiana é toda baseada também no leite, é usado, tem o ghee que se usa para fazer as comidas, né, no lugar do óleo. Então tem toda uma relação com os animais em toda a cultura indiana. E o espiritismo? O que o espiritismo fala sobre isso? Vamos me deter um pouco mais aqui. Então, para o espiritismo, os animais são seres em evolução e, como tal, devem ser tratados com responsabilidade e dignidade. Então, segundo a doutrina espírita, os animais são seres irracionais que evoluem e reencarnam em outro corpo animal após a morte. Alguns dizem que imediatamente, inclusive, ele reencarna. Não tem um período num bardo, como dizem os budistas tibetanos, né? Tem um autor chamado Paulo Henrique Figueiredo que vê com benevolência a relação com os bichos, esse autor espírita, né? É importante, diz ele, ensinar as crianças a cuidar bem dos animais, dar a eles carinho e proteção. Já os adultos precisam refletir sobre o estado de crueldade e escravidão a que estão submetendo os animais destinados, seja ao consumo humano, como bois, porcos e galinhas, né? Nas granjas, os animais são tratados como coisas sem alma, da mesma forma que os escravos eram considerados na Idade Média. A escravidão humana está quase extinta, entre aspas, né, gente? Tem coisas que substituíram aquela forma mais específica que nós conhecemos. E um dia a humanidade terá consciência suficiente para libertar também os animais, explica. Provavelmente ele seja vegetariano. Mas independente, mesmo não sendo vegetariano, eu concordo que se come muita carne. E isso acaba levando a muito sofrimento animal, sim. Sim, teríamos que resolver isso. Uma diminuição de no mínimo 50% de consumo de carne, você já fecharia 50% de todos esses lugares. Já seria muita coisa, gente. Seria 50% menos de soja e outras, né, plantações só para alimentar o gado. E isso teria um impacto 50% menor no meio ambiente do que já tem. Então isso são dados que não tem como negar, né, gente? Mas ele continua, né? Para esse escritor, né, o Figueiredo, os bichinhos têm alma assim como nós. Há dezenas de milhares de anos, os cachorros vigiavam as comunidades humanas durante a noite e, em troca, recebiam alimentos e companhia, né? 10 mil anos, talvez. Além disso, os animais possuem uma alma que tem a mesma origem da alma humana, segundo ele e os espíritas em geral.
Por isso a afeição que sentimos por eles é natural e benéfica ao relacionamento familiar. Independente, eu não comungo das crenças kardecistas, mas eu concordo que a afeição que sentimos por esses animais domésticos, né, especificamente, é benéfica para a gente, para o relacionamento familiar. Concordo com isso, sim. Aí eu fiz alguns adendos aqui da visão espírita sobre a eutanásia animal e a própria castração de animais. Vamos dar uma pincelada nesse ponto. No caso da eutanásia, o que o espiritismo fala, né? Ele diz que a eutanásia é prática contrária às leis divinas no geral, né? Não importa se é com ser humano ou com animal. Registrando aí o valor do último pensamento de um moribundo em estado desesperador, quando poderá ele despertar para o entendimento espiritual e esse minuto poupar muitas lágrimas no futuro. Quanto a animais, não trata especificamente do termo da eutanásia, mas em geral não se aconselha a eutanásia no espiritismo, né? Talvez seria só adequada nos casos exclusivos em que animais em estado terminal acabam sendo sacrificados para que se evite mais sofrimento, né? E aí quem decide isso, né, quem os ama, decide isso por amor. Daí vem advindo um alívio para o animal e pungente dor para o dono, né? Essa é a visão espírita de redenção, né? Então, eles também recomendam que nesses momentos seria bom consultar o médico veterinário e a própria consciência. Concordo plenamente. Só que eu ainda sou favorável a isso, não só no caso de animais, em casos humanos em que o sofrimento é incrivelmente terrível, eu acho que também esse alívio possa ser dado. Eu não sou contrário. Claro que nada de modo indiscriminado ou de modo duvidoso, obviamente, né? Não é assim também. Mas eu vejo dessa forma. E a castração de animais no espiritismo, né, quanto a isso, eles, bom, não aconselham, não dizem nem sim nem não, né, porque tem muitas questões aí, tanto de ordem moral quanto material na visão deles, né, e a decisão tem que ser individual de cada dono do animal, cada tutor, né. Mas a opinião de muitos espíritas é de que entre a alternativa cruel do abandono do pet, né, do animal, ou a castração, eles consideram que é útil essa providência da castração, que para eles é 1000 vezes preferível do que deixar as várias crias, né, virem ao mundo, depois abandoná-las, ou o que é o pior ainda, sacrificá-las, ou deixar que sejam mortas no dia a dia, né, morrerem de fome, né. Quem nunca viu os vídeos que tem aqui no próprio, né, YouTube dos bichinhos sendo resgatados, quase morrendo de fome, né, gente? Eu já vi, são coisas deprimentes mesmo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, vamos pegar um exemplo cristão mais específico aqui. Para os adventistas é importante lutar pela preservação da vida animal, levando em conta citações bíblicas, como a do Apocalipse capítulo 11, versículo 18, se encontra uma importante mensagem para quem maltrata os animais. Terá que prestar contas a Deus no dia do juízo final. Tanto que Leandro Quadros, que é um consultor bíblico da Rede Novo Tempo de Comunicação, ele explica o seguinte sobre isso. O fato de Deus ter criado os animais no 5º dia da criação e o ser humano no 6º, demonstra que o reino animal fazia parte do preparo do planeta para receber a coroa da criação de Deus, o homem e a mulher. É sempre a nossa arrogância de achar que somos superiores do universo, né, gente? Mas tudo bem. A felicidade humana também estava no contato com a natureza animal. Além disso, estudos científicos provam que a Bíblia está com a razão. Não sei onde ele tirou bem isso, mas vamos lá, né? Mas um fato é que pessoas que têm algum bichinho de estimação possuem menos possibilidades de ter algum problema no coração. Sim, é pela própria companhia, é o poder da companhia, não só por ser animal. O poder de uma companhia humana que também fosse adequada teria o mesmo efeito, gente. Não é que o animal tenha um poder que o ser humano não tem, mas é a companhia. Um animal também é uma boa companhia, isso que se quer dizer. Vamos entender dessa forma? Bom, e para finalizar as visões das religiões, vamos falar da Umbanda. O que a Umbanda fala sobre isso, né? Bom, algumas doutrinas religiosas e também seitas, né, abrem suas portas para a busca do bem-estar físico e espiritual dos animais. Para tribos indígenas, os animais não são animais exatamente, mas são vistos como parentes simbólicos. Não é uma questão de evolução, para eles não existe algo ou alguém que é mais evoluído que o outro. Essa visão indígena eu acho muito interessante, compartilhe um pouco dessa visão sim. Eu pelo menos não me acho superior a ninguém, nem mesmo aos animais. Isso é um tanto quanto arrogância mesmo, quando a gente vê de um ponto de vista biológico, assim.
Na Umbanda, os animais são respeitados como espíritos de luz em evolução. No Templo de Umbanda Caridade é Amor, lá em São Paulo, acontecem reuniões mensais com o objetivo de dar passes espirituais aos animais, né, os animais domésticos que as pessoas levam. Né. A médium Juliana da Costa Veneze enfatiza que faz parte de uma linha da religião africana que não aceita o sacrifício de animais, que é o caso da Umbanda, que não aceita, né, gente? Há quem confunda, mas na Umbanda pura e correta não há sacrifício de nenhum ser. Exatamente, na Umbanda não se aceita isso, senão não há Umbanda. É uma mistureba. Os animais são respeitados como espíritos de luz em evolução. Exatamente. E aí, gente, para a gente ir para a conclusão desse vídeo, já está clara a relação espiritual que nós temos com animais. Vamos fazer uma conclusão mais organizada, assim, né? A relação entre os seres humanos e os animais é um objeto de reflexão em várias tradições, como eu já mostrei, né? Tem várias abordagens aí. Mas em muitas tradições espirituais, os animais são vistos como seres que possuem um propósito dentro da criação, dotados de uma forma de consciência e dignidade. Como eu falei, no hinduísmo, muitos animais são considerados sagrados, a vaca é reverenciada como símbolo de vida e abundância. Já o budismo, né, ensina que todos os seres, incluindo os animais, fazem parte do ciclo de renascimento chamado samsara e, portanto, são merecedores de compaixão e respeito, com toda certeza. No espiritismo, né, no segundo os ensinamentos de Allan Kardec, os animais possuem alma em desenvolvimento, embora não individualizada como a alma humana. Acho que na teosofia é a mesma ideia também. Eles estão num processo evolutivo e cabe aos humanos tratar os animais com bondade e respeito, acho que esse é o ponto pacífico, né? Reconhecendo neles a vida e a sensibilidade. A interação com animais deve, portanto, ser pautada por uma ética espiritual que valorize seu papel na criação e seu desenvolvimento espiritual. Bom, a prática de castração de animais nessa visão, né, levanta questões complexas dentro de uma perspectiva espiritual. Alguns podem argumentar que, como seres vivos, os animais têm o direito de viver de forma natural, sem intervenções invasivas. Teriam? Eu poderia fazer a mesma pergunta: será que os indígenas, por exemplo, da floresta amazônica, aqueles que não têm contato conosco ainda, também têm direito à sua vida natural? Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque elas são pertinentes. Nós temos uma civilização que está se tornando global, mas aqui é uma civilização incrivelmente invasiva. Tudo ela quer que fique igual a ela. Então acho que esse é um ponto que a gente deveria considerar também nisso. Se nós não estamos realmente atacando uma ética ambiental muito severa aí, né? Mas a castração é amplamente defendida como medida para prevenir superpopulação de animais de rua e o consequente sofrimento, né, que a falta de lares adequados, digamos assim, pode gerar. Então, a bioética, que une ciência e ética nesse caso, ela vê na castração um ato de responsabilidade para evitar futuros sofrimentos. Do ponto de vista espiritual, vê na castração um ato de amor ou de compaixão também para evitar sofrimento. Então há uma certa relação aí, né? Então, do ponto de vista espiritual, várias correntes, até o espiritismo, né, reconhecem que intervenções que promovam bem-estar geral, evitem sofrimentos maiores, podem ser justificáveis. Sim, até o budismo concorda com isso. E embora a castração seja um procedimento invasivo, porque qualquer cirurgia, gente, é um procedimento invasivo, mas muitas vezes necessário, né? Seu impacto positivo na qualidade de vida dos animais, evitando doenças ou situações de abandono, que para mim é o principal ponto, pode ser considerado um ato de compaixão? Pode. Mas se é feito de modo indiscriminado ou por objetivo financeiro, como foi colocado antes, aí já muda totalmente, né? A motivação, gente. A motivação fica contaminada e a coisa é séria. Então, a ética espiritual aqui se encontra com a bioética, visando o menor mal possível e o benefício de todos os envolvidos. Aí eu posso concordar plenamente, né? Já por outro lado, certas tradições religiosas como o jainismo, que é mais antigo que o budismo, né, que prega pela não violência absoluta, ahimsa, pode ver a castração como uma violação do princípio de não prejudicar os seres vivos. E eu acho que é um elemento que tem que ser considerado sim. Tipo, quer dizer que castrar o meu pet, Paulo, talvez me gere karma? Se você acredita em karma, eu diria que sim. Sim, gera karma.
mas ao mesmo tempo, se também tem um benefício que ela causa por um sofrimento evitado, não só ao próprio animal, como supostos filhotes que ele poderia gerar, talvez essas coisas meio que se anulem, né? Tanto que eu disse, como eu estava falando no início do vídeo, que a primeira gata que eu fui fazer a castração, respondendo a um formulário, eu disse que eu achava que eu estava fazendo algo não natural com ela, que eu não tinha o direito de dizer que ela não poderia se reproduzir. E eu consigo entender isso sendo uma pessoa que nasceu estéril, né? Então, eu diria assim que eu aceitava o karma que poderia vir disso, mas eu fazia por uma necessidade. E para que ela tivesse uma vida boa. Ela conseguiu viver até os 18 anos, ela não morreu de nenhuma doença, nunca teve nenhuma doença, não teve nada. Ela morreu literalmente de idosinha, né? Já tinha perdido todos os dentes, né? Só comia a comida molezinha e morreu dormindo, feliz da vida, tranquila. Coisa rara que talvez nós, seres humanos, não vamos ter esse tipo de passagem, né? Gostaríamos, pelo menos essa gata com certeza teve esse mérito. Eu fico feliz com isso. Bom, nesse contexto, a castração seria evitada, né, segundo os jainistas, e outras formas de controle populacional animal menos invasivas seriam incentivadas. Quais? Aqueles que eu falei antes, né? Vasectomia, laqueadura, mas aí o animal tem que ser bem contido para evitar que ele, né, gere muitos filhotes ou cause problemas. Então, isso, se é possível, acho que é interessante uma opção dessas, enquanto não achamos outra, né, gente? Outro meio para isso. Então, né? E quanto à eutanásia animal, gente? Bom, essa eutanásia de animais, né, praticada em casos de sofrimento extremo ou doenças terminais, também provoca debates éticos, né? Não é o principal objetivo do vídeo aqui, mas eu quero tratar porque muitas vezes acaba se levando a isso no fim da vida do animalzinho, né? Então, a partir de uma visão espiritualista ou espiritual, assim, a vida é sagrada. Ok, deve ser preservada sempre que possível e não a todo custo. São coisas diferentes. Não de qualquer jeito, né? A qualquer custo. É diferente. No entanto, quando a vida se torna uma fonte contínua de dor, né? Inclusive para mim vale para seres humanos, ou seja, não tenho o que fazer, a dor é terrível, a eutanásia pode ser vista como um ato de misericórdia, aliviando o sofrimento de um ser que já não pode mais encontrar qualidade de vida. Como eu disse, para mim, vale para seres humanos. Né? Até o Espiritismo ele acredita que o sofrimento tem um papel no desenvolvimento espiritual, tanto para os seres humanos quanto animais, né? Embora às vezes romantize muito isso, complica a coisa, é meritocrático espiritual, mas vamos lá, né? Mas claro que também isso não significa que devemos prolongar o sofrimento desnecessariamente, exatamente. Então, mas se a eutanásia for o único caminho para evitar um sofrimento prolongado e irreversível, então, muitos espíritas, né, até veem isso como um ato de compaixão, né, desde que tomada com consciência e responsabilidade. No caso do budismo, né, que valoriza profundamente a não violência, é menos radical que o jainismo, né, a eutanásia pode ser aceitável em casos onde o prolongamento da vida causaria dor desnecessária, e sempre com a intenção de aliviar o sofrimento sem causar mais danos, né. Em última instância, a visão espiritual, né, de castração, e incluindo a eutanásia aqui, converge em um ponto central: a responsabilidade humana. Independentemente da abordagem religiosa ou espiritual geral, né, há um reconhecimento crescente na humanidade de que nós temos um papel como guardiões dos animais. Eu acho que sim, eu acho que esse é um ponto que pode nos caber. Como guardiões, não como superiores. Então eu não me sinto superior à minha gata, da qual sou o tutor. Eu me sinto um guardião dela, que é muito diferente. E ser guardião de algo não tem a ver com categorias de superioridade ou inferioridade. Não é uma hierarquia. É uma condição ligada ao amor, a uma proteção. São coisas diferentes. E isso implica não apenas respeitar as suas vidas, né, mas também atuar de maneira que minimize o sofrimento e promova o bem-estar dos bichinhos. Então, os direitos dos animais, defendidos por ativistas, pensadores contemporâneos, ONGs, todo mundo, né, ecoam esse mesmo princípio que eu falei: responsabilidade humana. A responsabilidade de cuidar dos animais de forma ética não está apenas nas mãos de veterinários ou dos protetores dos animais, mas é um dever coletivo, gente. É importante, isso é isso que está faltando. Já de um ponto de vista espiritual, cada decisão que nós tomamos
como castração, eutanásia, seja o que for, né, deve ser orientada pelo amor, pela compaixão e pelo desejo de evitar o sofrimento desnecessário. E aí, vamos para uma conclusão derradeira, né, para encerrar de verdade o nosso vídeo aqui, que já está quase com 1 hora, que é essa seguinte que eu vou colocar na tela para vocês. Uma visão realmente espiritual do tema. A visão da castração, e também aí inclui-se a eutanásia animal, não é unívoca, né, mas busca equilibrar o respeito à vida com a responsabilidade de evitar o sofrimento. Então vamos minimizar danos aí, gente, é essa a questão. Em todas as tradições espirituais e religiosas, a dignidade dos animais e seu bem-estar são os princípios fundamentais que devem guiar nossas ações. Então não importa qual é a religião de vocês, ou o tipo de espiritualidade que vocês praticam, ou o tipo de ética, isso aqui é o ideal, gente. Bom, se a castração, ou no caso também a eutanásia em certas circunstâncias, né, se mostram necessárias para aliviar o sofrimento e garantir uma vida digna aos animais, essas práticas podem ser vistas como atos de compaixão, desde que tomadas com discernimento e profundo respeito pela vida. Assim, nossa relação com os animais deve sempre ser uma expressão de amor e cuidado, refletindo nossa própria evolução espiritual e ética. Enfim, não teríamos o direito de castrá-los, mas é um mal menor diante do sofrimento causado pelo nosso próprio descaso e irresponsabilidade, eu diria. Já que, né, nós os usamos, e acho que acaba sendo a palavra mesmo, né, como, não digo brinquedos das nossas crianças, mas como companheiros, né? Desde a pré-história, os cães são usados na companhia da caça. Os gatos que se aproximaram, ficando na casa, ajudavam no controle de ratos, de pragas e acabavam também entretendo as crianças. Então, os gatos não saem para caçar com os seus tutores, mas os cães sim. Então, são coisas bem diferentes, né? Então, há uma conexão biológica evolutiva assim, entre cães, gatos e seres humanos que é inegável, tanto do ponto de vista da evolução biológica, quanto de um ponto de vista de evolução espiritual, de desenvolvimento de espiritualidade e consciência da humanidade. E se eu acho que esses pets evoluem a consciência espiritual deles junto conosco, ou seja, convivendo conosco, sim, eu acho que sim. Acho plenamente que sim, gente. Não sei o que vocês pensam, mas é o que eu penso. Então, castrar se não tiver outro jeito. Esse é um ponto. Castração não impede certos problemas de saúde e o fato de ela ser feita pode gerar problemas de saúde também. Avaliem isso, pesquisem que vocês vão ver. Porque é um hormônio que deixa de existir ali e ele não tem só a função reprodutiva, como não tem no corpo humano também. Então esse é um outro elemento. E mesmo assim acho que nas condições que nós temos uma superpopulação de cães e gatos, ainda a castração é o mal menor. É um mal, mas é menor. Ficou claro, né? Para vocês qual é a minha opinião sobre isso. Antes de virem me xingar aí que eu estou falando contra a castração, não estou falando isso. Estou dizendo que também a coisa está desenfreada e precisa dessa discussão. O Dr. Pet, né, o Alexandre Rossi já debateu sobre isso, vários outros já debateram sobre isso, tiveram coragem de falar sobre isso, então, e eles são veterinários, são da área, então eles têm condição de falar isso também. Mas nós, como tutores, eu falo como tutor de animal, não sou veterinário e tudo, mas falo como tutor sobre a visão espiritual disso, que ou seja, a autoridade que me é conferida pela minha busca e o fato de ser um tutor. E mais de uma vez na vida, né? E ter cuidado bem dos bichinhos. Então, isso eu posso dizer. Isso eu posso dizer, gente. Aí é com vocês agora, o que vocês acham do assunto, comentar aí, né, pra gente continuar. Bom, quem gostou desse vídeo, né, gente, por favor, curte, compartilha com as pessoas que gostam do tema, né, que também tem seus pets e tenham talvez essas dúvidas sobre o que a gente falou aqui. Se inscrevam no nosso canal, isso ajuda muito a gente a continuar o nosso trabalho com espiritualidade socialmente engajada e filosófica aqui, que inclui os animais, como eu disse, aqui é um vídeo sobre isso, né? Se puderem se tornar membros, eu também agradeço muito, muito, muito realmente o carinho de vocês. Precisamos para o crescimento do nosso canal. Se alguém quiser fazer um valeu demais, também agradeço muito, né? A Lilith vai agradecer também aqui, né?
Pix de apoio em qualquer valor para ajudar o nosso canal pela chave Pix psteckel@gmail.com. Eu agradeço todo e qualquer apoio que vocês puderem nos dar, pessoal. Quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é @psteckel, Threads é psteckel, o Blue Sky também é psteckel, é o mesmo identificador. TikTok paulo.steckel, o X que está aí, né, o X, Twitter, _, psteckel, youtube.com/@paulosteckel ou só /paulosteckel, acham também, facebook.com/canal paulosteckel e o meu e-mail psteckel@gmail.com. Vocês podem usar para tudo, dúvidas, sugestões, críticas, relatos sobre isso que eu falei aqui no vídeo, né? Quem sabe eu volto a alguma questão sobre o cuidado dos animais em algum outro momento. Vocês aqui mandam, vocês aqui acabam inspirando as pautas aqui muitas vezes, gente. Então isso é super importante, ok? Bom, era isso então que eu tinha hoje falando dos nossos bichinhos queridos e até o próximo vídeo, pessoal.